dia nós tivermos a oportunidade de visitar um país oriental, ou se tivermos acesso a estes países, a informações acerca destes países, nós vamos constatar uma clara realidade, que nesses países existem ídolos e mais ídolos. Talvez existam até mais ídolos do que adoradores. Mas na verdade nós não precisamos ir muito longe para perceber esta realidade, porque ela também pode ser vista de maneira muito clara no nosso país e também aqui na nossa cidade. E em vista disso, irmãos, pensando nessa idolatria, é interessante nós olharmos o que Deus nos fala sobre isso na sua palavra. É importante nós irmos para a palavra de Deus e ali destacarmos o que o Senhor nos mostra, nos ensina, nos revela acerca da idolatria. E Deus, Ele nos deu o primeiro dos 10 mandamentos, e este primeiro dos 10 mandamentos é nada mais, nada menos do que uma advertência profunda, motivada também por uma profunda preocupação. Deus, Ele se importa, Deus, Ele, digamos assim, em termos humanos, Ele se preocupa e também não quer que nenhum homem caia nesse erro de estar cometendo o pecado da idolatria. A ética dos 10 mandamentos. Nós iniciamos esta série de mensagens que está, é claro, baseada nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Nós demos uma parada no último domingo, porque nós celebramos o dia da igreja perseguida, pregamos sobre a questão da perseguição, mas hoje nós vamos retomar esta série de mensagens, vamos continuar pregando os 10 mandamentos, e o motivo que nos levou a pregar sobre os 10 mandamentos é devido ao caos social, ambiental e econômico que nós estamos passando. E isso não deixa de também afetar o nosso meio, o meio evangélico, o meio cristão. E Deus, sabiamente, Ele criou todo o universo, e quando Ele cria todo o universo, Ele infunde leis nesse universo, e este universo, para que ele funcione bem, é preciso que ele seja regido por essas leis. É claro que Deus, Ele está controlando tudo isso, mas Ele infundiu essas leis, as leis da natureza, que são indispensáveis para que haja um equilíbrio e a manutenção do universo. E o mesmo nós também podemos afirmar acerca da nossa vida, tanto a vida com Deus, quanto a vida com os nossos irmãos, o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós precisamos nos valer destas leis, destes mandamentos, para termos então esse equilíbrio, essa manutenção da vida. Por isso, meus irmãos, pensando no motivo que nos levou a pregar sobre os 10 mandamentos, nós não podemos nos esquivar destes ensinamentos. Nós não podemos deixar de lado este antigo código moral de Deus. Nós precisamos sim nos apropriar dele, tirar os seus ensinamentos, considerar o seu significado para hoje. Então, até aqui nós introduzimos os 10 mandamentos, mostrando a importância de lutar e viver em torno desses que nós diríamos são 10 indispensáveis princípios para o bem da nossa vida, para a manutenção da vida, para um bom relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. E além disto, irmãos, nós ficamos conhecendo um pouco mais sobre o Deus dos 10 mandamentos. Esse Deus que nos deixou esses princípios
Ele é Senhor, Ele também é Deus e Ele é o nosso Redentor. E na mensagem de hoje eu quero então destacar o primeiro mandamento. Vamos para Êxodo capítulo 20 e vamos ler os versos de 1 a 3. Êxodo capítulo 20, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, sabendo que o decálogo, os 10 mandamentos estão aí nos primeiros 17 versículos do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20, de 1 a 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo esteja, ó Deus, nos conduzindo na exposição da Tua Palavra, no entendimento, na aplicação e também, Senhor Deus, transformando vidas, corações nesta noite. É o que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não terás outros deuses diante de mim. O que este mandamento ele está proibindo? É muito simples. Com este mandamento, Deus proíbe a construção e a adoração de ídolos. O antigo Israel, o antigo povo de Israel, ele estava, na verdade, cercado por nações que adoravam outros deuses. Os filisteus adoravam Dagon. Os fenícios adoravam Astarote. Os moabitas adoravam Quemós. Os amonitas adoravam Moloque. E os egípcios, o povo do meio do qual Deus resgatou Israel, eles adoravam inúmeros deuses. Havia um panteão de deuses ali no Egito e aquele povo adorava a todos esses deuses. E Israel estava ali no meio deste povo, vendo toda essa idolatria, vendo como os egípcios serviam a esses deuses, como eles cultuavam a esses deuses, as oferendas que eles ofertavam a esses deuses. Então Israel estava mergulhado no meio de um povo completamente idólatra. E a palavra de Deus também vai nos mostrar, irmãos, ainda olhando para a vida do povo de Israel, que a idolatria sempre foi um calo na vida deste povo. Sempre este povo ele era inclinado à idolatria. E a idolatria, nós bem sabemos também por meio da palavra de Deus, que ela foi a causa de levar esse povo ao exílio na Babilônia. Deus sempre proibiu a idolatria. Deus sempre levantava os seus profetas, alertava principalmente os reis ali na época da monarquia em Israel, sempre mostrava: olha, vocês estão cometendo algo que é abominável a Deus. Vocês estão desviando o povo. Vocês não estão agradando Deus. Vocês estão afastando o povo de Deus. Sempre Deus alertou o seu povo. Mas chegou um momento em que Deus ele disse: basta. Agora eu não tenho mais paciência para aturar esse povo. E Deus então permitiu que o seu povo fosse exilado para a Babilônia, e ali ele passasse 70 anos sem o sistema sacrificial, sem a adoração, sem o templo. Eles perderam tudo isso, perderam inclusive a presença de Deus ali no meio deles. Tudo isso por conta da idolatria. Mas, irmãos, quando nós nos deparamos com este mandamento,
não terás outros deuses diante de mim, a maioria das pessoas entende que ele apenas proíbe a adoração de ídolos e a adoração de deuses. E elas pensam em ídolos e pensam em deuses como aqueles que cercavam Israel. E também como outros que são mais conhecidos. Mas, irmãos, hoje há um grande problema com essa compreensão do mandamento. É claro que hoje nós não vemos essa forma de idolatria como acontecia naquela época. Mas há um grande problema aqui. Alguém pode chegar à conclusão de que este mandamento hoje, por conta da forma como o povo servia aos seus deuses, alguém pode dizer, olha, esse mandamento hoje ele é irrelevante para a vida moderna. Isso aqui não é válido para hoje, isso aqui não se aplica à nossa vida porque ninguém adora esses deuses. Ninguém faz mais isso, ninguém levanta um altar de pedra e ali oferece alguma coisa a esses deuses. É bem verdade, irmãos, que ninguém hoje se inclina diante de deuses de madeira, de gesso, de pedra ou de metal, como naquela época. Mas quando nós olhamos para este versículo e lemos, não terás outros deuses diante de mim, há uma ironia aqui. Este mandamento não é só relevante para a vida moderna. Na verdade, meus irmãos, este mandamento, ele é de várias formas a base para todos os demais mandamentos. Se nós tirarmos este mandamento, os outros parece que perdem o sentido, perdem a aplicação, ficam um tanto quanto soltos. Então esse mandamento, ele é sim a base para todos os demais. E por ele ser a base, ele é sim relevante. E por que ele é tão relevante para nós hoje, irmãos? É simples. Hoje nós temos muitos falsos deuses como as pessoas tinham no passado. Mas como assim? A gente não vê altares sendo levantados? Alguém aqui já viu alguém servindo aqueles deuses que haviam naquela época? Alguém chega em uma esquina e vai encontrar ali um altar para Moloque? Ou vai encontrar um santuário de adoração a Astarote? Nós não vemos isso como naquela época. E como é que nós podemos dizer que esse mandamento ele é relevante hoje? E por que este mandamento, uma outra pergunta, é a base para os demais mandamentos? Ele é a base, meus irmãos, porque se identificarmos os falsos deuses e evitarmos adorá-los, eliminaremos os próprios responsáveis que impedem que haja um mundo melhor, que haja uma melhor convivência tanto com Deus quanto com os seres humanos. Mas vem uma outra pergunta. O que seria um falso Deus? Guarde essa pergunta, certo? Pendure um pouquinho essa pergunta. Vamos lembrar, irmãos, que Deus está aqui dando os mandamentos. O povo está acampado aos pés do Monte Sinai. Moisés então sobe. O povo tinha visto todo aquele espetáculo ali aos pés do Monte Sinai. Moisés então sobe para receber a lei. Então Deus está entregando essa lei a Moisés. Moisés, lembre-se, é apenas um instrumento usado por Deus para que, através da sua vida, esses mandamentos fossem passados ao povo. Os mandamentos não têm origem humana. Não foi Moisés que preparou esses mandamentos, mas foi o próprio Deus quem transmitiu esses mandamentos a Moisés. Segundo,
foi Deus quem libertou o seu povo. Versículo 2 deixa isso bem claro: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ora, tendo Deus nos libertado, ou neste caso, libertado o seu povo da escravidão, assim como Ele também um dia nos libertou, nós temos um dever para com Deus. Eu e você temos um dever para com este Deus. E qual é esse dever? Deus deseja que as nossas vidas, elas orbitem em torno desses 10 indispensáveis princípios. Esse é o nosso dever, basear a nossa vida de acordo com esses 10 indispensáveis princípios. Agora, meus irmãos, para entender melhor o nosso dever, volte mais uma vez a sua atenção para o versículo 2. Vamos ler mais uma vez o versículo 2 que diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que esse versículo quer dizer, irmãos? Primeiro, que somente Deus e ninguém mais é a única fonte da ética e da moralidade. Primeira verdade aqui: Deus e nenhum outro é a única fonte da ética e da moralidade. O que nós temos aqui diante de nós, irmãos? Registrado aqui em Êxodo capítulo 20. Nós temos aqui um código moral. E este código, irmãos, é o único código objetivo do que é certo e do que é errado. Não são palavras de origem humana, mas são palavras do próprio Deus. Então aqui nós temos um código absoluto. Nós temos uma verdade absoluta que nos deixa bem claro o que é certo e o que é errado. E quando Deus ele declara que apenas Ele deve ser adorado, isso é certo para todos. Se Deus declara ser errado matar, é errado para todos. Se Deus declara que adulterar é errado para todos. Se Deus declara que nós não devemos cobiçar, então não cobiçar é errado para todos. Não existe brecha nesta lei para que eu possa tentar adequá-la à minha vida ou justificar os meus desvios de conduta e de caráter, os meus pecados. Ou é certo ou é errado. Nós não vemos aqui um meio termo ou uma neutralidade. Mas o verso 2, irmãos, também quer dizer que Deus nos revelou como deve ser o tratamento moral entre as pessoas. O que as pessoas fazem hoje, ao adorar um falso Deus, nós temos que ser sinceros aqui. Elas o fazem na expectativa de se darem bem. Toda e qualquer disposição do homem nesse sentido é buscando se dar bem. Um exemplo são as boas obras. Não pense que as pessoas fazem boas obras para ajudar os outros, não. Elas fazem boas obras para se darem bem, para serem aceitas por aqueles deuses que elas servem, adoram, seguem. Elas fazem com esse intuito. Porém, o que Deus espera, irmãos, é que amemos o nosso próximo vivendo em torno desses 10 indispensáveis princípios. Isso aqui nada mais é do que, quando eu obedeço, o reflexo do meu amor por Deus e do meu amor também pelo meu próximo. Porque se eu amo meu Deus, eu vou obedecer isso aqui, e a obediência desses mandamentos não me levará a atentar contra a vida do meu semelhante,
do meu próximo. E ainda de acordo com o verso 2, irmãos, Deus revela o significado e a importância de liberdade. O verso 2 diz que Deus tirou da terra do Egito, da casa da servidão, o seu povo. A tradução original, ao pé da letra, seria da casa de escravos. Deus os tirou dali. E nós percebemos isso no capítulo 1 de Êxodo. Há um clamor da parte do seu povo em direção a Deus para que eles pudessem ser libertos daquela escravidão. Haviam se passado já 400 anos. Aquelas 70 pessoas que desceram para o Egito agora era uma multidão. A promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis 12, ela se cumpriu. O povo agora era uma multidão. Mas esse povo estava em terra estranha, estava servindo a um faraó que não conhecia Deus, que não conhecia José, que não conhecia o povo de Deus e por isso escravizou Israel. E o povo já não aguentava mais isso. O povo clamava por libertação e Deus então liberta o seu povo. Nós conhecemos a história. Deus levanta Moisés, prepara Moisés, e Moisés é enviado para servir como libertador do povo de Deus. Mas essa palavra, meus irmãos, que Deus os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, nos revela que Deus ele é contra a escravidão. Deus está dizendo aqui, em outras palavras, que a liberdade é extremamente importante. E é isso que Deus deseja a todos. Deus quer que todas as pessoas sejam livres. Para isso que Deus instituiu a Páscoa em Êxodo capítulo 12. E ali, meus irmãos, não é uma libertação física, mas ali Deus já estava prefigurando uma libertação maior. A libertação dos nossos pecados por meio do nosso Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso sacrifício. E uma vez livres, irmãos, uma vez experimentando a liberdade que Deus conquistou para esse povo, que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo, uma vez que eu estou livre, isso não significa fazer tudo o que eu quiser. A liberdade não me dá esse direito de fazer tudo o que eu quero. Liberdade, nesse sentido, meus irmãos, não deve ser confundida com licenciosidade, com libertinagem. Não podemos confundir as duas coisas. Como certa vez eu vi a entrevista de pessoas que seguem o homossexualismo e elas diziam: tudo o que nós queremos é apenas a liberdade. Na verdade, elas não entendem o que é liberdade. Na verdade, elas estão vivendo essa licenciosidade, essa libertinagem. Estão confundindo isso com a busca de uma falsa liberdade. Porque a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade limitada pelo amor. E uma vez que eu sou livre pelo amor que Cristo demonstrou na cruz para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser liberto da escravidão do pecado, uma vez livre, o que acontece? Olhe para os 10 mandamentos. Eu vou honrar a pessoa de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou cultuar somente a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Eu vou respeitar Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu vou dedicar tempo a Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu vou cuidar da família, do lar. Honra teu pai e tua mãe. Eu vou valorizar a vida humana. Não matarás. Eu vou preservar a aliança do matrimônio. Não adulterarás. Eu vou
respeitar a propriedade, não roubarás. Eu também vou falar somente a verdade, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E eu vou cuidar do coração, não cobiçarás. Meus irmãos, liberdade. Aprenda uma coisa: liberdade vem do autocontrole moral, por meio do Espírito Santo de Deus, que habita na vida de todo aquele que creu e verdadeiramente foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é liberdade. Olha como é longe do conceito do mundo, conceito que as pessoas do mundo têm. Meus irmãos, Deus, Ele se importa profundamente com cada pessoa. Deus se importa profundamente com cada um de nós. E esse se importar de Deus é tanto no relacionamento das pessoas com Ele, quanto no relacionamento entre as próprias pessoas. E não há, meus irmãos, como recorrer a Deus por outro padrão moral. É isso aqui. Não há outro código a não ser este. Este é o código, este é o padrão moral que Deus revelou para todos. E eles são indispensáveis para cada um de nós. E qual é o primeiro deles? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Lembraram da pergunta que eu deixei para ficar pendurada? Qual é a pergunta? O que é um falso Deus? Foi essa a pergunta? Então vamos tentar responder esta pergunta. Olhando para o versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então o que é um falso Deus? Voltando mais uma vez, um falso Deus não é apenas uma imagem de madeira, de gesso, de pedra, de metal, ou outro material qualquer que é utilizado para forjar um ídolo e esse ídolo passar a ser adorado, como nós lemos lá em Isaías, no capítulo 44. Um falso Deus, irmãos, não é somente coisas que levam ao poder, ou a própria raça, ou dinheiro, ou uma bandeira que você defende. Um falso Deus são coisas que quase sempre são vistas como belas, como perfeitas, como algo que agrega conhecimento, como por exemplo a arte, a educação, ou até mesmo o amor. Assim, quando qualquer uma dessas coisas é maravilhosamente e frequentemente adorada, podem levar a resultados terríveis. A arte, por exemplo, meus irmãos. Muitos dos homens mais cruéis que nós vemos na história, eles amavam a arte e músicas bonitas. Hitler é um exemplo disso. Mas, irmãos, até belas músicas, não é nenhuma crítica aos músicos, certo? Mas até belas músicas, elas podem servir de inspiração para pessoas fazerem tanto o mal quanto o bem. Um exemplo, talvez os mais jovens não tenham assistido esse filme, Laranja Mecânica. Eu nem aconselho você a assistir se você é de menor ou se você não tem muita maturidade. Assista como adulto. Mas tem uma cena lá que mostra os homens estrupando e matando uma mulher, mas ao fundo tocando música clássica. Aquilo ali era arte. Estava estimulando-os a praticarem um pecado. Então a arte, em certo sentido, ela pode ser usada também para o mal. Um outro
exemplo, irmãos, a educação. A educação é extremamente importante. Temos professores aqui que podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas por meio da educação, ela é importante porque as pessoas, elas são preparadas, elas têm uma formação, elas podem ter uma profissão, um trabalho e também fazer uma leitura do mundo, entender o mundo em que elas vivem. Mas, irmãos, quando a educação ela é separada das finalidades divinas e da sua bondade, pode e geralmente também ter levado a grandes males. As pessoas mais instruídas na Alemanha nazista foram as que apoiaram Hitler. Quando nós olhamos para alguns regimes autoritários de Stalin na Rússia e Mao Tse-tung na China, vocês vão ver que os seus defensores não eram pessoas ignorantes, não. Eram as pessoas mais altamente instruídas, as pessoas mais capacitadas. A gente vê, por exemplo, uma base bíblica, não tanto assim, mas aproximada, com Nabucodonosor na Babilônia. Ele se cerca de pessoas capacitadas, ele treina pessoas para que elas fiquem capacitadas e apoiem o seu governo. O que isso nos diz, irmãos? E aqui também não é uma crítica contra quem tem mestrado, tem doutorado e tem vários títulos, não é uma crítica. Mas o que eu quero é dizer que não há em um doutorado nada que garanta que uma pessoa será mais sábia ou mais ética do que alguém com somente o ensino médio. Não há, irmãos, não há essa garantia. E um terceiro exemplo é a questão do amor. Amar é sempre certo. Essa frase que está no ar hoje, não é? Não importa a sua opção sexual, não importa a sua religião, não importa no que você faz ou deixa de fazer, mas amar é sempre certo. E o amor, ele é lindo. Mas por incrível que pareça, o amor também pode levar para o mal. Um amor desordenado, ele leva para o mal. Salomão é um exemplo disso. Um homem que Deus advertiu: olha, você não deve se unir com essas mulheres, porque elas vão perverter o teu coração. E o que foi que Salomão fez? Ele amou essas mulheres, mulheres moabitas, mulheres que serviam a deuses estranhos, mulheres que não tinham temor a Deus. E esse amor desordenado de Salomão fez com que ele, no final da sua vida, se desviasse do Senhor, cometendo o pecado da idolatria. Por incrível que pareça, o amor, ele pode nos levar para o mal. Um exemplo bem prático: imagine que você tem um animal de estimação, um animal que você ama, e um estranho, uma pessoa que você não conhece, porque você não conhece, você não poderia amar. E os dois, o seu animal de estimação e aquela pessoa que você não conhece, não ama, estão se afogando. Você tenta salvar primeiro o seu animal de estimação ou aquele estranho que você não conhece, nunca viu, nunca falou, não ama, que também está se afogando. Se o amor é um fim em si mesmo, você vai salvar o seu animal de estimação. Mas se você tem a vida humana como mais importante do que o amor, você não vai seguir o amor. Você vai salvar aquela pessoa.
Às vezes até os animais eles nos dão uma lição, não é? Eles têm mais afeto pelo ser humano do que pelos próprios animais. O amor também desordenado, um amor em direção errada, irmãos, também pode ser um falso Deus. Pode nos levar a cometer idolatria. Um falso Deus, irmãos, além dos exemplos que nós vemos aqui da arte, da educação, do amor, ele pode assumir inúmeras formas, como o terrorismo é um falso Deus, porque você adora uma causa, você serve aquela causa, você mata por aquela causa, você se mata por aquela causa. O sexo é um falso Deus. O dinheiro é um falso Deus. O trabalho é um falso Deus. Um bem material é um falso Deus. Um filho é um falso Deus. O entretenimento é um falso Deus. O consumismo é um falso Deus. A hipocrisia é um falso Deus. A lista é muito grande, irmãos. A lista é muito grande. E às vezes nós nem nos damos conta de que estamos cometendo idolatria. Porque para nós, isso aqui não é idolatria. É como o mundo pensa. Esse mandamento, isso aqui é irrelevante para a vida moderna hoje. Porque na cabeça das pessoas, idolatria é aquela imagem ali, bonitinha, construída, que você tem que se prostrar, adorar. Idolatria vai muito mais além do que esse simples conceito. Um dia Satanás ele foi a Jesus com um ataque frontal e direto contra o primeiro mandamento. E ele chega com Jesus e primeiro mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outras palavras, Satanás está dizendo para Jesus: olha, eu te darei dinheiro, eu te darei poder, eu te darei prazer, eu te darei fama, sucesso, tudo isso pode ser seu. Mas o que Jesus fez? Jesus recusou-se a enfocar os falsos deuses. Em vez disso, em vez de se inclinar diante desses falsos deuses, Jesus inverteu o primeiro mandamento e citou Deuteronômio 10, 20, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele dará culto. Jesus também está nos dizendo aqui, com as suas palavras, que as ofertas de Satanás, os falsos deuses que ele apresenta diante de nós, nada mais são do que mentira. Porque ele diz: tudo isso te darei. Ele não é dono de nada. Satanás é um cachorro em uma coleira. Ele só vai até onde Deus permitiu. Ele só fez o que fez com Jó porque Deus permitiu. É mentira, irmãos, as ofertas de Satanás. Não caia nessas mentiras. Faça como Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Jovem, tome cuidado com as ofertas de Satanás para você. Nós que somos homens casados também temos que ter cuidado com isso. Esposas, tenham cuidado, adquiram a sabedoria da palavra de Deus e não a sabedoria do mundo. Procurem adorar somente a Deus e somente a Ele dar culto. Cuidado com as ofertas de Satanás, cuidado com os falsos deuses que ele coloca diante de nós. Por detrás de todo o pecado que
muitas vezes derrota o homem, irmãos, está a idolatria a um falso Deus. Seja ele a educação, a arte, seja ele o dinheiro, seja ele o que for, sempre por detrás desse pecado que faz as pessoas caírem, é porque antes elas estavam confiando em um falso Deus. E aquilo que é falso não se sustenta. A mentira se sustenta, a mentira tem pernas curtas. Gostaria de terminar fazendo algumas considerações aqui, irmãos. Há esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que aqui entre nós há alguém que está adorando um falso Deus. Mas o Senhor nos diz na sua palavra que há esperança. Deus muda corações. Deus transforma vidas. Deus é capaz de libertar da adoração a esse falso Deus. E eu digo isso, meus irmãos, porque Deus ele está mais do que ninguém comprometido com a nossa santidade de vida. Deus ele firmou esse compromisso no dia em que Ele te salvou. Deus ele está comprometido com isso. Ele quer a sua santidade de vida mais do que nenhum outro. E para isso, meus irmãos, Ele nos deixou tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para vencer esses falsos deuses e crescer na graça. Deus nos deixou tudo o que está à nossa disposição para alcançarmos esse objetivo, irmãos. E o que é que nós temos ao nosso dispor? Nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado que expiou os nossos pecados, que nos liberta da escravidão do pecado, que intercede por cada um de nós. Também Ele nos concedeu o seu Espírito Santo. É Ele que habita em nós, é Ele que nos guia à verdade. É Ele que derramou sobre nós a sua graça soberana, a graça que nos capacita a desejarmos fazer a sua vontade e sermos agradáveis a Deus. Ele também nos ofereceu e nos deixou a sua palavra, a palavra da verdade. Verdade que ilumina a nossa mente, que enche o nosso coração, para vermos, irmãos, toda a sabedoria de que nós precisamos para mudar de maneira que agrade a Deus. Ele fez tudo isso com o objetivo final de nos mudar. Tudo isso para a sua glória. Tudo isso que Deus deixou para nós, Cristo, Espírito Santo, a sua palavra, são provas incontestáveis do quanto Deus ele se importa conosco e de quanto Deus está comprometido com a nossa santidade. Todos estes 10 indispensáveis princípios deixados a nós, irmãos, nos mostram como Deus ele nos ama, como Ele ama a sua criação, como Ele nos quer bem, como Deus não deseja ver nenhum dos seus filhos escravizados pelos falsos deuses, mas Ele quer ver os seus filhos livres. Paulo diz em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Existe algum falso Deus na sua vida? Nesta noite, Deus, Ele deseja te dar esperança. Esta noite, Deus, Ele quer te livrar da escravidão desse falso Deus. Eu não sei se você tem algum falso Deus.
Também não quero saber se você tem um falso Deus. Isso é entre você e Deus. Mas o conselho que eu lhe dou, se porventura você estiver se inclinando diante de um falso Deus, é que você nessa noite, aí onde você está, firme o compromisso de entregar esse falso Deus ao próprio Deus. Faça isso, entregue esses falsos ou falso Deus a Deus. Porque Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele vai destruir esses falsos deuses. Com o seu poder, meus irmãos, Ele pode destruir os falsos deuses sob a mais gloriosa e maravilhosa de todas as formas, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. É ali que nós encontramos a libertação para isso. Por isso, se você está preso a um falso Deus ou a falsos deuses, Deus te chama agora para destruir esses falsos deuses aos pés da cruz. É em Cristo Jesus, é unido a Ele que foi pendurado no madeiro, que derramou seu precioso sangue por nós, é que você pode ter poder suficiente para vencer os falsos deuses que habitam no teu coração. Meu irmão, minha irmã, se há um falso Deus que você adora, não tenha vergonha de reconhecer isso. Veja a oportunidade que Deus está te dando hoje. Veja como Deus Ele te ama, olhe por esse lado. Veja como Deus se importa com você. Assim como Ele se importou com o seu povo, 400 anos no Egito sofrendo, Ele se importa com você e hoje Ele está te dando essa oportunidade de uma vez por todas você se livrar disso, de vencer aquele vício maldito, de controlar a sua língua, de dominar a cobiça, de olhar mais para a sua família e amar, cuidar da sua família, de ser um homem e uma mulher de Deus, que teme a Deus, que dedica tempo a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, que quer dar o melhor para esse Deus. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Deus está falando ao teu coração hoje. Não jogue essa oportunidade fora, irmão. Peça a Deus que sonde o teu coração. Que Deus te mostre onde há um altar ali, um altar em que você está se inclinando, adorando aquele falso Deus, e que esse altar precisa ser destruído. Apenas Deus, através de Jesus Cristo, pode nos dar essa libertação. Talvez você já tentou de tudo e nada aconteceu. Mas agora, pela graça e misericórdia de Deus, você foi levado à única solução. Talvez os meios que você usou foram meios humanos, conhecimentos humanos, conselhos de outras pessoas. Talvez você tentou seguir por um caminho, por uma religião, mas nada deu certo, nada aconteceu. E hoje talvez você entendeu que essa é a porta pela qual eu devo passar, que me dá condições de que eu me livre de uma vez por todas desses falsos deuses. Hoje Deus te oferece graça e misericórdia. Hoje Deus te oferece um banquete de graça e misericórdia através de Cristo. Hoje Ele talvez esteja te dando a maior de todas as oportunidades que você nunca teve antes, para que de uma vez por todas você se livre desse falso Deus. Sim, pastor, eu entendi, eu quero isso. Eu quero hoje servir somente a esse Deus, eu quero
me ver livre desses falsos deuses. Eu não quero mais dividir o meu coração com outro Deus. Então o que eu devo fazer? A contrição do seu coração. Você realmente está contrito pela palavra de Deus que chegou até o teu coração nessa noite? Você está quebrantado por causa dessa palavra? O quebrantamento é o primeiro passo, irmãos. Se há esse quebrantamento, arrependa-se do seu pecado. Esse é o segundo passo. Arrependa-se. Fale para Deus: Senhor, estou arrependido de tudo que eu pratiquei, da forma como eu me deixei escravizar por esse falso Deus. Estou arrependido. E uma vez quebrantado, arrependido, creia. Creia pela fé somente. E desfrute da verdadeira liberdade que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Isso é o que Deus quer de nós, irmãos. Que nós sejamos livres. Livres em Cristo, não para satisfazer os desejos da carne, mas livres para vivermos no Espírito, andando no Espírito, frutificando, porque Deus, Ele quer ver a santidade em nossas vidas, a santidade de Cristo. Ele está comprometido com isso. Ele não quer nenhum de nós adorando falsos deuses, mas Ele quer que nós adoremos o único e verdadeiro Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Livre-se dos falsos deuses. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo e na sua graça. Amém? Amém. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque Tu nos destes, ó Deus, a oportunidade nesta noite de termos os nossos corações, as nossas vidas completamente sondados pela Tua Palavra, confrontados pela Tua Palavra, exortados pela Tua Palavra, em relação, ó Deus, a como tem sido o nosso relacionamento com o Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, nós deixamos o nosso coração se encher de falsos deuses. E nós não queremos, ó Pai, que esses deuses nos dominem e nós nos inclinamos a eles e os adoremos. Nós queremos adorar somente ao Senhor. Por isso, ó Pai, sonda nossos corações nesta noite. Revela-nos, ó Deus, onde estamos falhando, se é que estamos falhando, cometendo esse pecado, Senhor. Restaura-nos, ó Pai. Quebranta-nos, nos leva ao arrependimento, à fé, a uma vida em que nós adoremos única e exclusivamente ao Senhor. Ó Deus, nós também clamamos por aqueles irmãos que não têm conseguido, Pai, até aqui, ou aquelas pessoas, conseguido se livrar desses falsos deuses, Pai. Tem misericórdia delas, derrama a Tua graça, transforma, Senhor, esses corações, essas vidas, liberta-os para a liberdade que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti e a desfrutarmos da liberdade que temos em Cristo Jesus para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.